A minha chegada aqui no sindicato foi aos 22 anos de idade. Eu vim do Correio. E a história é bem interessante, e eu acho que marca um pouco essa coisa do Sindicato dos Bancários ter sido sempre um sindicato muito importante para fora, não só para a categoria bancária, mas também para fora. A gente fez uma greve nos Correios em 1985. Na verdade, fizemos duas greves num período de um mês. E essa greve foi uma greve extremamente forte, e um dos sindicatos que apoiavam a gente era o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Ele cedeu alguns dirigentes, cedeu carro de som, cedeu uma estrutura, porque ele já em 1985 tinha essa consciência de que o movimento sindical tinha que se ajudar, tinha que estar junto, e a gente não tinha sindicato no Correio. Eu era carteiro, o alemão que passou por entrevista aqui também era carteiro, enfim, a Fátima, várias pessoas que depois vieram para o Sindicato dos Bancários eram carteiros. E o ministro do Trabalho era o Antônio Carlos Magalhães, naquela época. E nós fomos demitidos na segunda greve, teve 3.000 demissões. E nós passamos um tempo com um movimento de resistência que funcionou na quadra do sindicato, aqui na Rua Tabatinguera. O sindicato cedeu a quadra para a gente reunir os carteiros e fazer todo o movimento de criação do Sindicato dos Correios aqui de São Paulo. E aí nós criamos o Sindicato do Correio, mas como nós estávamos demitidos, a gente não podia fazer parte do Sindicato dos Correios. A gente tinha só uma associação pré-sindical, então nós passamos para frente e aí ficamos com esse grupo que atuava na quadra do sindicato cedida pelos sindicatos bancários. Nesse interim, vários sindicatos nos ajudaram. A gente foi para São Bernardo pedir ajuda para o Lula. Nós tocamos, criamos o Sindicato dos Correios, só que a gente não podia estar na diretoria, então estávamos desempregados. E o sindicato estava saindo da intervenção, o sindicato sofreu uma intervenção de 83 a 85, uma intervenção do Ministério do Trabalho, estava saindo da intervenção, precisava de gente para atuar nas regionais. Aí vários de nós foram contratados para trabalhar, o Carlos Alberto Mirrada em Pinheiros, eu na Paulista, o alemão também posteriormente na Paulista, o Edivaldo na Lapa, enfim. E aí essa é a minha vida. Entrei nos sindicatos bancários aos 22 anos como assistente de organização, ou o que a gente chamava na época de funcionário político, funcionário que ajuda a organizar as greves, etc. Eu cheguei no dia 28 de agosto de 1985. 28 de agosto é o dia dos bancários. Esse dia foi muito interessante, porque eu cheguei no dia em que os bancários fizeram uma passeata de 30.000 bancários. Foi sensacional essa passeata. Foi no dia do bancário e teve a participação de 30.000 bancários. Foi a maior passeata até então, naquele momento. A segunda maior passeata seria no ano posterior, com 60.000 bancários, em 1986. Tem imagens muito lindas dessa passeata. Eu fiquei 2 horas parado vendo bancário andando e passando. A relação era tão forte entre bancários e outras categorias que antes de eu ser contratado, eu fui chamado para uma reunião com os bancários para a gente ajudar na passeata dos bancários. Os dirigentes não tinham muita segurança de que iam fazer uma grande passeata, então vamos chamar o pessoal do Correio para ajudar a gente a fazer passeata junto, até porque a database do Correio também era 1º de setembro. Então a passeata dos bancários tinha 30.000 bancários e uns 2.000 carteiros amarelinhos no rabinho final ali da passeata, uma coisa bem interessante. Aí eu comecei meu trabalho no Sindicato dos Bancários aqui em 1985.